Fala, torcedor! Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. E dê moral pra gente, tá bom? Se inscreva aí, deixa seu like e comenta bastante, como eu falei agora há pouco. E estamos aí na meta. Abraçar os novos inscritos. A gente tá percebendo que o pessoal tá chegando. Muito obrigado. Vamos fortalecer aí. Vamos assistir o nosso canal. Vamos deixar sua opinião. Tá certo? Aqui o espaço é bem democrático e você é que faz esse canal. No conteúdo de hoje, claro que o assunto é o Roger Silva, que foi demitido. Não ficou para comer o peixe da Semana Santa à frente do esporte. A gente falava sobre isso, né? Não fizemos o pré-jogo, nem o pós-jogo, mas claro que a gente estava atento a tudo. E o esporte tem que buscar agora um novo treinador. Quem vai ser? Eduardo Batista é um nome que é muito bom e aceito dentro do esporte, nos bastidores e até mesmo com o presidente e com a torcida, até porque Eduardo Batista já passou pelo esporte, o seu pai foi campeão da Copa do Brasil de 2008 à frente do esporte, ou seja, não tenho o que questionar. É um grande treinador, tá? Eu acho que um treinador que daria muito certo no esporte, só que hoje tem um porém. Ele não está desempregado. Ele está no Criciúma e venceu o Náutico no Recife, tá? E apesar de ser questionado muito lá em Santa Catarina, né, pelos catarinenses, em especial a torcida do Criciúma, mas é um treinador que joga para frente, um treinador que busca, claro, sempre atacar o adversário. É uma característica que hoje no time do esporte não tem. O time do esporte tem um time leve, jogando com Yuri, jogando ali com Barleta, com Gustavo Maia. Não é um time de muita marcação, não. Se você analisar com calma, o Sport não tem um estilo de time marcador. Eduardo Batista gosta de jogar com uma linha de três, a primeira linha. É o famoso 4-3-3. Né? O famoso 3-4-3. Tá? Então, assim, não sei, tá, se esse time que está aí no modelo de jogo do técnico Eduardo Batista, que está no Criciúma, repito, ele iria colocar sua filosofia nesse time. Teria que contratar algumas peças ali, principalmente peças de marcação, de teor defensivo. Fica uma interrogação nessa situação. Outro nome que também foi falado, tá? Tem sido falado também, é o Fábio Carille. O torcedor vai lembrar, né? Passou no Corinthians, foi campeão no Corinthians por 2 oportunidades, tá? É um treinador que, querendo ou não, tem um estilo de jogo mais defensivo, tá? Não é retranqueiro, é defensivo. E para as peças que aí estão, é a mesma situação do Eduardo Batista. Mas aí também não seria um nome que a torcida, não é que se agrade, teria que ter dinheiro para contratar, tá? Outro nome que se trabalha bastante, lembrando que, só para reforçar aqui, o Fábio Carille atualmente está no Damas, tá? Tem o Zé Ricardo, tá? Que está livre no mercado. O último time do Zé Ricardo foi o Criciúma, tá? E o Eduardo Batista, de fato, ficou no lugar do, do Zé Ricardo. É um nome também que tem experiência em Série B, tá? Que pode sim agregar. Aí já vejo mais um treinador que busca velocidade, que busca ataque, que busca agressividade, que gosta de trabalhar com jogadores mais leves, buscando ali sempre atacar o adversário. É um nome interessante, tá? E tem também um nome que está em atividade, que é nada mais, nada menos do que o Cláudio Tencati. O Tencati está no Botafogo de São Paulo, venceu no primeiro jogo da Série B, né? Meteu ali uma goleada no Fortaleza, mas está empregado. Outros nomes que aparecem nessa lista de jogadores, de treinadores possíveis para o esporte: Rafael Lacerda, que recentemente deixou o Atlético Goianiense, tá? Então são nomes que o esporte pode trabalhar, mas o Eduardo Batista é um nome que se vê com carinho, né? Que se vê, claro, quem sabe ali com a possibilidade pela identificação que ele tem com o clube,
tá? O nome dele é um nome favorito nos bastidores, mas a gente não sabe a questão dos valores, a multa, tá? Como é que está esse contrato dele com o time catarinense. Então, tudo isso. Agora, a saída de Roger, e a gente precisa falar também sobre a saída de Roger. Aqui eu trouxe alguns nomes para a gente poder, claro, falar aqui com vocês. É o seguinte, é, o Roger, o Roger já estava, já chegou demitido. Não é que ele estava, ele chegou demitido. Eu não lembro se eu falei isso aqui no meu canal. Se eu falei aqui, se eu falei isso em um debate na rádio, na TMC Recife, mas eu falei isso em algum lugar. Não sei se foi na Vicência FM também, que eu participo lá com o pessoal. Mas eu falei que o Roger chegava para o esporte já demitido. O treinador já chegou demitido. E eu explicava naquele momento. Era um treinador, é um treinador jovem, um treinador que experiência de Série B baixíssima. Ah, mas esteve no Atlético. Pega a campanha do Atlético do ano passado. Como é que foi? Tá? Esteve no Londrina. Conseguiu acessos, sim, mas foi da C para B, da C para B. Eu até pontuei isso. Que a Série B é totalmente diferente da Série C. Não tem nem comparação. O nível técnico é maior. A exigência é maior. E você, em alguns momentos, não conseguir entregar, e o Roger chegou ao seu 12º jogo com o time jogando nada. Com o time jogando nada. Essa é a verdade. Inclusive, quando ele era questionado sobre isso, ele chegou a dizer que a pergunta do colega, que foi uma pergunta embasada, cheia de informações, de dados, porque quando eu faço qualquer questionamento a um treinador na coletiva, e se trata de jogador, eu sempre estou acobertado de dados. Quanto tempo ele jogou, minutagem, tá? Eu sempre me apego a isso. Não faço nenhum tipo de pergunta a treinador relacionado a jogador que não tenha dados. Porque se ele me questionar, eu vou. Se ele me dá a oportunidade de, de, de responder um questionamento até feito por ele, eu estarei munido de informações. E eu tenho certeza que o colega estava. E ele falou que era uma pergunta vazia. Era uma análise vazia. Ele se mostrou um pouco ignorante e cabeça dura. E quando foi no jogo que ele foi eliminado, ele não foi colocado para fora, demitido. Não foi porque ele empatou com o Cuiabá ou porque ele foi eliminado da Copa do Brasil, não. Porque outros treinadores no esporte já passaram pelo esporte em outros momentos, que foram eliminados de competições que para o esporte tinham um retorno muito grande, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas é, que não foram demitidos. Por quê? Porque não era um resultado só. Não vai ser um resultado que vai demitir um treinador. Não vai ser uma eliminação que vai demitir um treinador. Mas a insistência. E o Roger, ele insistiu e pagou para ver. E um X, lá no X, no jogo contra o Atlético, após o jogo do Atlético, que ele foi eliminado, né, da Copa do Brasil, eu falei, Roger Silva, o time de Roger Silva é um bando jogando em campo. Desorganizado. E eu falo isso embasado em dados que eu já li muitos livros sobre isso. E quando a gente observa, a gente vê que é um time desorganizado. Existe no futebol marcação por zona, marcação individual, tá? Tudo isso faz parte do futebol. Marcação alta, que é o perde e pressiona, você perde a bola, mas marca em cima. E o time do Roger não marcava por zona, não marcava por individual, não marcava por pressão, ou seja, não marcava por porcaria nenhuma. Era um time totalmente desconecto. E o time dele era isso. E ele foi demitido por conta dessa desorganização. E ele não foi demitido no clássico contra o Náutico, porque ele foi campeão. E o time deu uma sobrevida. Ou seja, sabe quando o paciente ele está na UTI e ele tem uma melhora da morte, que é o corpo reagindo, dando ali, gastando as últimas energias,
que ele levanta o braço, que ele abre o olho e a família sai feliz no outro dia ele tá morto, foi o Roger. No sentido figurado, claro, no tocante ao futebol. Ele foi para o jogo do esporte sabendo que seria demitido após a perda do título. Só que o coleguinha do outro lado deu uma ajudinha, fez a bobagem, ele mudou e colocou uma peça que foi importante naquele jogo, que foi o Zé Lucas, mudou o estilo de jogo, Zé Gabriel, Zé Lucas, e teve ali o Iago, colocou o Yuri Castilho de falso 9, liberou os pontas com Barleta e também com Gustavo Maia e venceram o jogo. E aí foi campeão. E aí ele ficou emocionado. E aí, 4 jogos depois, ele é demitido. Porque o futebol dele voltou a ser a mesma mermice. Jogou mal na classificação contra o Anápolis. Era para o Anápolis ter eliminado o Sport. E quando pegou um time melhor, mais organizado, e não é melhor na questão de volume de jogador mais técnico, que tem o Ronaldinho Gaúcho lá, não é isso não. É que foi mais organizado e meteu 3. E contra o Cuiabá, o time dele jogou 15 minutos e o resto não jogou mais. Eu hoje falei para um colega meu, e até falei em casa também, que eu perdi 2 horas da minha vida assistindo o jogo do Sport, no sábado. 2 horas da minha vida assistindo o jogo do Sport. Jogo ruim, chato, tá? Porque o outro lado também, o jogo é ruim também. Aí foi, já sabe, né? Uma tristeza. E hoje ele é demitido. E aí eu vou trazer aqui rapidamente os números. Já que ele gosta tanto de números, vamos trazer os números que Roger conseguiu à frente do Leão da Praça da Bandeira. Deixa eu só encontrar aqui. Cai com 60% de aproveitamento. É um número bom, né? 60% de aproveitamento. Apenas 2 derrotas. Mas para você ver que o futebol era ruim, gente. Porque às vezes parece que você está jogando bem, mas não estava. Roger sai do Sport com 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. O time dele marcou 27 gols e sofreu 17. Um aproveitamento de 60%. Para mim é um aproveitamento muito bom. Nos números. Mas o futebol jogado não é bom. Porque, de fato, quando ele pegou o time verdadeiro de jogar, com todo respeito à decisão, a Maguari, esse escambau aí que o Sport enfrentou, não chegou. E contra o Náutico, para mim, o Náutico errou mais do que o Sport jogou. Não vou tirar os méritos do Sport de ser campeão. Mas o treinador adversário também vacilou. E o Roger Silva fez o simples, que ele não queria fazer. Só que ele repetiu. E o problema de dizer, estamos no caminho certo, para mim, é não entender o momento. Que ele poderia muito bem ter falado na coletiva, jogamos mal, mas vai melhorar. Mas ele não, estamos no caminho certo. Parece outro amiguinho dele, né? Estamos no caminho certo. Não pode isso acontecer. Então, para o Roger, boa sorte. É um cara do bem. Isso aí a gente não vai discutir. Mas no futebol, de futebol apurado, jogado, o time dele não jogou. Tá? Jogou apenas um jogo, que foi contra o Sport, e só. Depois disso, só lapada, só chinelada, só pau. E agora está demitido. E é esperar aí quem será esse treinador do Sport. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em outro horário e já tenha um treinador, talvez não tenha, mas nomes que o Sport está no mercado. Eduardo Batista é um nome forte, mas está empregado. Tem nomes como Carilli, tem nomes como o Cláudio Tecati, que está no Botafogo de São Paulo. Tem também ali treinadores que estão sem clube, que o Sport pode, quem sabe, ali observar. Rafael Lacerda, ex-Atlético Goianiense. Estou aqui lendo, tá? O Fábio Carilli, que atualmente está no Damas Futebol Clube. Tem Zé Ricardo também. Então são nomes aí que o Sport pode... O Zé Ricardo você vai lembrar quem é, né? E diante de tudo isso, amanhã, vulgo terça-feira, o Sport duela contra a equipe da Jacuipense pela Copa do Nordeste. É o primeiro jogo e quem vai treinar, quem estará à frente é o Márcio Goiano. Márcio Goiano, gente, é treinador, tá? Márcio Goiano é treinador, ele sabe do métier. Já treinou CRB, Náutico, Figueirense. Então a gente não está falando de qualquer nome. É um nome experiente. Quem sabe ele consegue desenvolver um futebol melhor, ele enxerga esse time diferente e consegue extrair desse time em pouco tempo
e não tão pouco tempo que ele está lá, né, desde a chegada do Roger Silva, treinando como auxiliar, quem sabe ele consegue entregar e ele é efetivado como treinador. Não é menino, não é nenhuma criança, não é nenhum aprendiz. Estamos falando de um treinador que é auxiliar. Quer saber se ele quer continuar como quer virar treinador novamente, ou se quer continuar como auxiliar. Enfim, vamos aguardar. Eu não vou cravar nada que eu não sou doido. Mas o futebol muda muito rápido e o que é certo agora pode não ser certo daqui a pouquinho. Galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, continua chegando aqui, tá se inscrevendo, ativando, comentando. Sei que muita gente já falou sobre o Roger, mas a gente trouxe a nossa análise, tá? Claro, com muito respeito ao Roger, mas no futebol pernambucano, o Roger só deu certo mesmo na Copa do Brasil, quando foi campeão com o Sport, que foi muito bom aquele campeonato, mas como treinador, pelo menos aqui em Pernambuco, ele precisa melhorar mais um pouco para retornar à capital pernambucana como treinador de algum clube aqui do nosso Recife. É isso, galera. Aquele abraço e até qualquer hora. Fui!